Naquele inverno, o vento do Kansas sussurrava segredos gélidos, levantando poeira pelas vastas planícies e fazendo os telhados de zinco do campo Concórdia estalarem. 7 meses haviam se passado desde o fim da guerra na Europa, mas a sombra do conflito ainda se estendia sobre o arame farpado. As mulheres alemãs ali confinadas não eram as fanáticas da SS ou as veteranas de combate que a propaganda pintava. Eram, em sua maioria, burocratas, enfermeiras, operadoras de rádio e viúvas, arrastadas pela correnteza de um Reich em colapso até que a rendição se apresentasse como um alívio. Recolhidas com discrição, foram transportadas em navios de carga através do Atlântico, desembarcando no coração de uma nação que lhes fora ensinada a odiar. Agora, sob o céu imenso e a vigilância das torres, aguardavam para compreender o verdadeiro significado da prisão em terras vitoriosas. Os dias começavam antes que o sol ousasse espreitar. O lamento de uma corneta rasgava o ar frio, enquanto uma luz tênue se infiltrava nos barracões de madeira bruta. Da chaminé do refeitório, o vapor dançava e o ambiente se impregnava de um cheiro estranho. Sabão, serragem e aveia cozida. Uma abundância quase ofensiva em sua novidade. Nos dormitórios femininos, cobertores de lã se agitavam e pés descalços tocavam o chão frio. Poucas palavras eram trocadas. Algumas, por força do hábito adquirido sob os bombardeios, ainda dormiam calçadas. Seus uniformes, antes cinzentos e impecáveis, haviam se transformado em uma paleta bege, remendados com fios soltos. No café da manhã, formavam filas com suas bandejas de estanho. Os guardas, rapazes americanos de não mais de 20 anos, exibiam uma indolência desarmante, rifles pendurados, enquanto trocavam gracejos sobre beisebol e amores distantes. As prisioneiras os observavam com discrição. Não eram os inimigos que lhes haviam sido descritos. Esses homens sorriam com facilidade excessiva. Sua postura era relaxada demais. Um deles, um soldado, piscou para uma enfermeira chamada Elsa, que desviou o olhar, as faces em brasa, não por coqueteria, mas por uma profunda confusão. A gentileza para elas soava como escárnio. As prisioneiras se moviam com uma eficiência silenciosa, um balé de resignação e orgulho ferido. Cada gesto, desde dobrar os cobertores até amarrar os sapatos, era executado com uma precisão que beirava o desafio. Era uma forma de manter a ordem em um mundo que lhes fora virado de cabeça para baixo. O refeitório ressoava com a algaravia inglesa. Canções de Glenn Miller enchiam o ar, e risadas ecoavam do canto dos cozinheiros, que habilmente viravam panquecas em pratos de estanho. As mulheres fitavam a comida, ovos, pão, até xarope, e trocavam sussurros em alemão. "Comem como crianças mimadas", resmungou uma. Outra bufou. "Olhe a cor, brilha de gordura." O riso que se seguiu era frágil, um som que carregava mais apreensão do que alegria. Elas haviam sido criadas sob o jugo da disciplina, na veneração da escassez. Durante a guerra, cada fatia de pão era medida com culpa. Desperdiçar manteiga era um ato de traição. Carne, um luxo reservado aos poderosos. Na Alemanha, o conforto era racionado. Aqui, parecia transbordar. Contudo, essa fartura as perturbava mais do que o próprio arame farpado. Sugeria que a realidade talvez fosse muito diferente do que lhes haviam ensinado. Após o desjejum, as mulheres se dedicavam às suas tarefas. Algumas na lavanderia, outras costurando uniformes ou limpando a enfermaria do campo. Cantavam baixinho antigas canções folclóricas sobre o Reno, um elo tênue com a pátria distante. Os guardas fingiam ignorar. De tempos em tempos, um tenente americano surgia para inspecionar, sua prancheta rígida nas mãos, seu tom polido, mas firme. A cortesia dele as incomodava. Era suave demais para ser confiável. Preferiam o ódio à piedade. Ao meio-dia, o sol do Kansas já havia dissipado a geada. O campo fervilhava de atividade. Caminhões de suprimentos chegavam. Inspetores da Cruz Vermelha avaliavam as condições dos leitos e o tilintar das máquinas de escrever ecoava das cabanas administrativas. As alemãs observavam os fazendeiros locais entregarem leite e milho à cozinha. A ironia era um veneno amargo. Leite na América, enquanto seus próprios filhos em Hamburgo se contentavam com sopa rala de raiz em pó.
Algumas se viravam para ocultar lágrimas inesperadas. Outras, enrijecendo a postura, sussurravam que tudo não passava de uma farsa, uma encenação propagandística para as câmeras. A América, insistiam, não era generosa, mas sim enganosa. Entre elas estava Lati, uma jovem de 26 anos, ex-datilógrafa em uma base da Luftwaffe perto de Metz. Ela havia se alistado nas auxiliares por dever, não por convicção ideológica, mas a culpa a seguia como uma sombra. À noite, em seu pequeno caderno, esboçava sua aldeia natal, uma lista de memórias que ansiava apagar. Observava os cozinheiros americanos com particular desconfiança. Brincavam demais. A comida deles, pão branco, latas brilhantes de spam e algo chamado Velveeta, parecia infantil. Comida de conforto, disse um deles com orgulho, como se a própria expressão fosse uma vitória. Lati já não sabia o que era conforto. Rumores de repatriação circulavam pelo campo. Algumas se alegravam, outras temiam. A Alemanha era um amontoado de escombros. Seus lares desaparecidos, pais e irmãos, perdidos ou mortos. Ali, ao menos, havia calor, mesmo que proviesse das mãos do inimigo. Mas ninguém ousava admitir tal preferência em voz alta. Preferir os barracões a Berlim seria trair os mortos. Assim, agarravam-se ao orgulho como um náufrago a uma tábua, firme o bastante para não afundar, mas insuficiente para nadar. Ao entardecer, as mulheres sentavam-se do lado de fora dos alojamentos, contemplando o pôr do sol sobre a pradaria. O céu, vasto e sem limites, as fazia sentir-se menores do que jamais haviam se sentido, mesmo sob bombardeio. O horizonte se tingia de laranja e violeta, e o vento trazia o leve aroma de milho grelhado da fogueira dos guardas. Os americanos riam novamente, passando pratos de algo que cheirava doce e amanteigado. Lati virou a cabeça abruptamente. "Comem sobremesa no jantar", sussurrou ela. Uma enfermeira ao seu lado riu. "Talvez seja assim que eles lutam suas guerras, cheios demais para se mover." Elas riram, mas o som era oco, como o vento em uma casa vazia. Naquela noite, os guardas tocaram um disco. Bing Crosby cantando "Don't Fence Me In". As palavras flutuavam pelo campo como fumaça, suaves e zombeteiras. Algumas mulheres fecharam os olhos, permitindo que a melodia as envolvesse, fingindo não compreender o inglês. Outras murmuravam preces, suas vozes misturando-se à música. Apesar de toda a sua estranheza, havia algo hipnótico no ritmo da vida americana. Era barulhento e desajeitado, mas carregava uma estranha paz. Uma paz que as assustava mais do que a guerra jamais havia feito. Quando as luzes se apagaram, o silêncio envolveu os barracões. Lati jazia acordada, fitando as vigas acima de sua cabeça. A madeira rangia ao vento. Em algum lugar distante, um trem passava, seu apito ecoando como uma memória. Ela pensou na cozinha de sua mãe, no cheiro de pão de centeio, no som da chuva no vidro, e tentou evocar o sabor de casa, mas nada veio. Percebeu com um calafrio que já não conseguia se lembrar do gosto da comida de sua própria terra. Apenas a fome e o medo que a acompanhavam permaneciam. A manhã seguinte começou da mesma forma. Uma corneta, vapor, risadas da cozinha, mas algo estava diferente. Um novo aroma pairava no ar, forte, rico, desconhecido. As mulheres, em suas lavagens, levantaram a cabeça, narizes se contraindo, tentando identificar a origem. Os guardas sorriam. Dentro do refeitório, um cozinheiro americano virava fatias de pão em uma chapa quente, douradas e estaladiças. O cheiro de queijo derretido se espalhava como um segredo. As mulheres alemãs trocaram olhares inquietos, sem saber ainda que, antes que o dia terminasse, o próprio orgulho seria servido. Quente, entre duas fatias de pão. O refeitório exalava odores de óleo quente e risadas, duas sensações que as mulheres alemãs quase haviam esquecido que podiam coexistir. Em dezembro, o Campo Concórdia havia se estabelecido em uma rotina de civismo tênue. O arame farpado já não as amedrontava. Eram os sorrisos abertos dos americanos que o faziam.
O orgulho era uma fortaleza mais fácil de defender do que a confiança. Elas se moviam pelos dias como sombras polidas, eficientes, distantes. Mas sob essa fachada de contenção, a fome era um tirano silencioso. Não apenas a fome de alimento, mas a fome de propósito, de controle, da sensação de pertencer a algo ainda intacto. Todo meio-dia, o ritual se repetia. Fileiras de mulheres entravam no refeitório, a respiração embaçando no ar gelado do inverno, o chão ecoando com o tilintar das bandejas de estanho. Os americanos serviam porções com uma generosidade quase absurda. Ensopados robustos, vegetais vibrantes, pão dourado ainda quente do forno. Era o pão que estabelecia o contraste mais marcante. Na Alemanha, o pão era escuro, denso, nascido da necessidade. Aqui, era branco, macio, quase frívolo. Parecia feito para mãos infantis. As mulheres sussurravam enquanto se sentavam. "Não admira que sejam gordos", murmurou uma. "Comem bolo em vez de pão." A mesa riu, mas nenhuma deixou de terminar sua fatia. Aquele pão era mais do que alimento. Era um emblema de tudo o que elas ressentiam e secretamente cobiçavam. A fartura americana zombava do ideal alemão de restrição. Em casa, a propaganda havia pintado os Estados Unidos como uma máquina glutona, decadente, preguiçosa, movida pela ganância. E, no entanto, ali, no coração do Kansas, o suposto inimigo decadente construía campos, fornecia água limpa, alojamentos aquecidos e 3 refeições completas por dia. Seus captores sorriam ao entregar as rações. Para uma mulher que havia sobrevivido a ataques aéreos e cartões de racionamento, aquele sorriso era mais difícil de digerir do que a própria comida. A comida era uma arma de 2 gumes. Nutria seus corpos, mas envenenava suas almas com a culpa da sobrevivência. Cada refeição era um lembrete de que estavam vivas enquanto tantos outros haviam perecido. E a generosidade de seus captores apenas aprofundava a ferida. Lati sentou-se perto da janela naquele dia, saboreando uma sopa de legumes espessa de uma tigela lascada. Observava os guardas fumando na neve, suas risadas levadas pelo vento. Não compreendia a língua, mas o tom era claro, leve, descontraído, desprovido da amargura que havia dominado seu mundo por anos. Ela invejava aquilo. Então a porta rangeu, e um jovem cozinheiro surgiu, um homem de ombros largos com o rosto bronzeado e as mangas arregaçadas. Seu crachá dizia McGowan. Ele carregava uma bandeja de algo novo. Triângulos de pão dourado escorrendo queijo, as bordas crocantes à perfeição. A visão por si só fez as mulheres recuarem. Era rico demais, desnecessário demais. Ele percebeu seus olhares e sorriu. "Vocês, senhoras, já provaram queijo grelhado?" perguntou ele, seu sotaque tão denso quanto a poeira de Oklahoma. As mulheres se entreolharam. Nenhuma respondeu. McGowan encolheu os ombros. "Acho que não. Estão perdendo." Elas pensaram que ele estava zombando delas. Mais uma piada americana às custas das prisioneiras. Contudo, não havia malícia em seu tom. Apenas a calma convicção de um homem que acreditava em prazeres simples. Lati desviou o olhar, as bochechas quentes de ressentimento. Comida de conforto. A frase havia ecoado pelo campo por semanas como uma canção que elas não compreendiam. O que significava conforto para um povo que havia visto suas cidades virarem cinzas? Após o almoço, as mulheres retornaram às suas tarefas. Lati se juntou à unidade de costura em um barracão longo que cheirava a amido e fumaça de carvão. Ela empurrava a linha através do tecido com um ritmo mecânico, seus pensamentos girando como pássaros exaustos. Do outro lado, Helga, uma enfermeira alta com maçãs do rosto marcadas, falou suavemente. "Você acha que eles querem nos amolecer? Nos alimentar até esquecermos quem somos?" Lati não respondeu de imediato. A pergunta se alojou em sua garganta. "Finalmente", ela disse. "Talvez eles só queiram que vejamos o que eles são." Helga franziu a testa. "Então eles são mais astutos do que pensávamos." Os americanos entenderam algo sutil. A generosidade era desarmante. O tratamento que davam aos prisioneiros não nascia da ingenuidade, mas da imagem.
Washington queria que o mundo visse sua superioridade moral. Cada caloria servida ao inimigo era uma declaração. A América vence pela misericórdia, não pela fome. Inspetores da Cruz Vermelha faziam anotações, sorrindo das condições. Fotógrafos às vezes visitavam, tirando fotos de mulheres alemãs, rindo perto das linhas de lavanderia. Essas fotografias apareceriam mais tarde em jornais locais sob manchetes como "Até o inimigo come bem no Kansas". A ironia era cortante. A América alimentava seus prisioneiros melhor do que a Europa alimentava seus civis. Mas para as mulheres, essa generosidade se retorcia por dentro. Cada ato de bondade ameaçava desvendar o orgulho que haviam construído a partir do sofrimento. Lati notava isso em pequenos gestos. A maneira como Helga se benzia antes de comer, como se pedisse perdão a Deus por aceitar o pão do inimigo. A forma como outra mulher escondia sua ração de manteiga debaixo do colchão, aterrorizada de se tornar dependente de algo que não podia conquistar. Elas zombavam da comida em voz alta para disfarçar o quão profundamente ela as seduzia. Naquela noite, o gerador do campo engasgou contra o frio. As luzes no salão de costura piscaram, projetando longas sombras sobre as mesas. Lati parou para alongar os dedos dormentes. O ar cheirava levemente a fumaça e detergente. Um guarda passou pela janela, cantarolando. Ela se pegou ouvindo a melodia, algo alegre e despretensioso. Irritava-a que a alegria pudesse existir tão facilmente naquele lugar. Quando as mulheres voltaram para os alojamentos, o vento havia se intensificado. O céu era uma chapa de aço opaco, a lua embaçada pela neve que caía. Lá dentro, o ar estava quente, o fogão a lenha brilhando fracamente. Alguém havia deixado algumas fatias de pão branco em um prato de estanho, provavelmente da cozinha americana. Lati pegou uma. Era macio, irreal. Ela arrancou um pedaço e mastigou. O sabor era sutil, quase doce, como o ar fingindo ser alimento. Dissolveu-se antes que ela pudesse decidir se gostava. Por um momento, ela o odiou. Odiou sua maciez, sua falta de resistência, e ainda assim, quando o colocou de volta, sentiu uma pequena pontada no peito, a dor de saber que era melhor do que qualquer coisa que ela havia comido em anos. Os dias que se seguiram trouxeram uma transformação silenciosa. Algumas mulheres começaram a aceitar suas rações sem queixas. Outras até trocavam gracejos com os guardas. O orgulho ainda existia, mas se dobrava de maneiras pequenas e quase imperceptíveis. McGowan notou. Ele tirava o chapéu ao vê-las passar, sorrindo daquele jeito americano fácil que sugeria que nada precisava ser merecido. Uma manhã, ele pegou Lati olhando para a frigideira em suas mãos. "Queijo e pão", ele disse, erguendo-o. "O melhor tratado de paz do mundo." Ela o olhou com descrença, não por suas palavras, mas por sua sinceridade. Como alguém poderia acreditar que a paz pudesse ser saboreada? O vento chacoalhou o telhado de zinco novamente, e Lati se virou, incerta se ria ou chorava. A guerra havia terminado, mas dentro dela, outra batalha se formava. Uma guerra entre orgulho e curiosidade, entre fome e memória. Naquela noite, quando o campo silenciou, ela escreveu uma única linha em seu caderno. "Eles nos alimentam como se fôssemos convidados." Ela fitou as palavras, incapaz de decidir se era uma acusação ou uma confissão. Do lado de fora, da chaminé do refeitório, uma fina pluma de fumaça subia na noite. O cheiro de pão torrando, fraco, mas doce, flutuava como um convite que nenhuma delas ainda ousava aceitar. A manhã rompeu prateada e fria. A pradaria do Kansas, coberta por uma geada tão fina que cintilava como vidro. Da chaminé do refeitório, a fumaça se enroscava no céu pálido, carregando consigo um aroma que fazia todas as cabeças se voltarem. Era rico e quente, algo como manteiga e fumaça de madeira, e se espalhava pelo campo Concórdia como uma mão invisível, despertando memórias que ninguém queria admitir que ainda possuía. As mulheres, alinhadas do lado de fora com suas bandejas de estanho, se agitavam inquietas. Já haviam sentido o cheiro de pão antes, mas nunca assim. Era indulgente, quase pecaminoso. O cheiro de uma nação que nunca havia conhecido a verdadeira fome.
Lá dentro, o soldado Harold McGowan cantarolava enquanto trabalhava na chapa. Sua respiração formava pequenas nuvens no ar frio que vazava pelas janelas empenadas do refeitório. À sua frente, um bloco de queijo processado americano, laranja pálido, escorregadio e sem dignidade. Ele o fatiou com a borda de sua espátula, colocou-o entre pedaços grossos de pão branco e pincelou a superfície com margarina até que brilhasse. Quando o pão atingiu o metal quente, sibilou como aplausos. Café da manhã dos campeões, ele murmurou, virando as fatias com facilidade praticada. As mulheres entraram, suas botas batendo em ritmo no chão de madeira. McGowan as observou se aproximarem, magras, orgulhosas, olhos como pederneira. Ele já havia visto aquele olhar antes em soldados que haviam perdido, mas se recusavam a se render por dentro. Elas se sentaram em silêncio enquanto as bandejas tilintavam na fila. As primeiras pararam quando ele deslizou um dos sanduíches em seus pratos. "Experimentem", ele disse. Elas franziram a testa para os triângulos dourados, o queijo sangrando levemente nas bordas. Uma sussurrou: "Cheira a comida de criança." Outra murmurou: "Gordura e vergonha." McGowan riu baixinho. "Vocês vão mudar de ideia." Lati sentou-se perto do final da fila, sua bandeja tremendo ligeiramente em suas mãos. O cheiro era avassalador, simples, mas envolvente, como o ar depois da chuva. Quando McGowan colocou o sanduíche em seu prato, ela o encarou como se pudesse revelar algo sobre ele ou sobre a América. Parecia brilhante demais para ser real. Ela queria rejeitá-lo para preservar a dignidade que havia construído a partir do desafio. Mas o orgulho não encheu o estômago. Ela levou o prato para uma longa mesa perto da parede e sentou-se ao lado de Helga. Nenhuma falou por um longo tempo. O vapor subia da comida delas, embaçando o ar. Finalmente, Helga sussurrou: "Eles zombam de nós?" Lati balançou a cabeça. "Não, eles nos alimentam como se fôssemos seus filhos." Ela pegou metade do sanduíche. O pão estava crocante e quente contra seus dedos. Por um momento, ela simplesmente o segurou, incerta do porquê um ato tão pequeno parecia perigoso. A primeira mordida estalou suavemente. A crosta cedeu a uma onda de sal derretido e calor, o queijo esticando entre seus dentes como seda. O sabor era desconhecido, rico, pesado, vivo. Inundou sua boca com algo que ela não provava há anos: conforto. Ela piscou forte, engoliu e colocou o sanduíche de volta, fingindo que não era nada. Mas Helga viu a mudança em seu rosto. "É bom?" ela perguntou. Lati hesitou. "É gentil", ela disse baixinho. O queijo, um produto da engenhosidade americana em tempos de crise, era um símbolo de tudo o que elas não compreendiam. Era um alimento para as massas, democrático em sua simplicidade, e ainda assim para elas, parecia um luxo inalcançável. Era um sabor de um mundo que elas haviam sido ensinadas a desprezar, mas que agora as estava seduzindo. Uma mordida de cada vez. Pela sala, o som de mastigação substituiu o murmúrio usual de sussurros alemães. Uma a uma, as mulheres se renderam ao cheiro, à textura, à gentileza inesperada daquilo. O orgulho amoleceu como manteiga sob o calor. McGowan encostou-se no balcão, observando suas expressões guardadas se transformarem em algo que lembrava paz. Ele não se vangloriou. Apenas sorriu, satisfeito, como se tivesse consertado algo pequeno e quebrado. Para as mulheres, a refeição se tornou uma estranha cerimônia. Cada mordida parecia uma negociação com a memória. Elas haviam sido ensinadas que a força vinha da negação, que a disciplina e a pureza eram tudo o que separava a civilização do caos. No entanto, ali estavam elas, comendo um sanduíche inventado por americanos pobres durante a Grande Depressão, feito de queijo de fábrica e pão de racionamento, e que tinha gosto de vitória. Suas mãos tremiam, não de medo, mas do choque de serem cuidadas. Lati terminou o dela lentamente, com os olhos baixos. Ela sentiu um nó na garganta que não conseguia nomear. Do outro lado da mesa, outra mulher riu, um som curto e assustado, e então cobriu a boca como se tivesse praguejado na igreja. A sala ficou em silêncio. Depois se encheu de risadas baixas e nervosas.
Pela primeira vez desde a captura, o ar não estava pesado de vergonha. McGowan sorriu. Eu disse, ele falou. Após o almoço, Lati se ofereceu para ajudar na cozinha. McGowan ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Ela lavou a louça em silêncio, suas mãos movendo-se em água morna que cheirava levemente a sabão e manteiga. Ele trabalhava ao lado dela, empilhando bandejas limpas. Não pensei que você fosse gostar, ele disse. Você parecia pronta para atirar nele. Ela deu um meio sorriso. Pensamos que você estava tentando nos envenenar com gordura. Ele riu. Acho que sou culpado de boa culinária. Ela então olhou para ele. Realmente olhou. Seu rosto não era cruel ou zombeteiro, apenas aberto, descomplicado. Por um momento, ela invejou aquela simplicidade. Ele lhe contou que o sanduíche havia se tornado um alimento básico dos soldados durante a guerra. Barato, farto, fácil de fazer, mesmo no campo. Em casa, ele disse, minha mãe costumava fazer com sopa de tomate. A melhor coisa que você vai comer em um dia frio. Lati assentiu, sem ter certeza se acreditava nele, mas secretamente querendo acreditar. A ideia de calor que não vinha do fogo era nova para ela. A notícia se espalhou pelo campo naquela noite. Na manhã seguinte, todas as mulheres sabiam sobre os sanduíches de manteiga. Algumas fingiam indiferença. Outras brincavam sobre a decadência americana, mas todas se alinhavam cedo. McGowan fez o dobro da fornada, cantarolando a mesma melodia de antes. As mulheres esperavam, meio sorrindo apesar de si mesmas. O cheiro encheu o ar novamente. Queijo, pão, um toque de fumaça, e o campo não parecia mais uma prisão. Naquela noite, Lati escreveu em seu caderno. O inimigo cozinha com amor. Talvez seja por isso que perdemos. As palavras a assustaram quando ela as releu. Ela nunca havia escrito nada gentil sobre a América antes. Ela fechou o caderno rapidamente, envergonhada de sua honestidade, mas suas mãos ainda cheiravam levemente a pão torrado. No dia seguinte, McGowan trouxe uma xícara de estanho de sopa de tomate quente. Ele mergulhou um canto do sanduíche nela e deu uma mordida, acenando para ela. Agora você está comendo do jeito certo, ele disse. Ela hesitou. Então o imitou. A mistura de tomate cremoso e queijo derretido parecia algo sagrado. Ela engoliu. Então riu. Uma risada real e descontraída que a surpreendeu. McGowan pareceu satisfeito, mas não falou. Algumas vitórias não precisavam de palavras. Naquela noite, a neve começou a cair suave e lentamente. Os guardas faziam suas rondas em silêncio abafado, botas rangendo em ritmo. Dentro dos alojamentos, as mulheres compartilhavam sussurros em vez de reclamações. Alguém mencionou o cozinheiro pelo nome. Outra prometeu pedir a receita a ele. O orgulho não havia desaparecido, mas havia mudado de forma. Havia aprendido a coexistir com a gratidão. Em sua cama, Lati sonhou com a cozinha de sua mãe, com calor e luz, e o cheiro de pão. Só que desta vez, o pão era branco, o queijo derretido e dourado, e a voz de sua mãe era suave com risadas. Quando acordou, lágrimas molhavam seu travesseiro. Ela não as enxugou. Lá fora, o campo estava em silêncio, exceto pelo fraco zumbido do gerador do refeitório. McGowan já estava trabalhando, a chapa sibilando enquanto a manteiga derretia. Ele olhou uma vez para os alojamentos das mulheres e sorriu fracamente, sem saber que, em algum lugar atrás daquelas paredes de madeira, seu simples sanduíche havia feito algo extraordinário. Havia terminado uma guerra que as armas nunca poderiam. Na primavera, o arame farpado não parecia mais uma jaula. Parecia a moldura de uma memória. A neve havia derretido dos campos do Kansas e a grama macia brotava da lama perto da cerca. Os guardas não observavam mais as mulheres de perto. Não precisavam. Não havia mais para onde correr. E mais importante, ninguém mais para lutar. A guerra havia terminado há quase um ano, mas dentro do campo, outra guerra silenciosa estava terminando. Uma travada não com armas, mas com orgulho. Lati estava do lado de fora da cozinha uma manhã, observando McGowan despejar massa em uma frigideira. Suas mangas estavam arregaçadas, seu cabelo úmido de suor apesar do ar fresco. Um rádio crepitava por perto,
tocando uma melodia de swing que pulava a cada poucos compassos. O cheiro de torrada e manteiga misturava-se com o cheiro terroso de terra molhada. Ela havia começado a encontrar conforto nesses cheiros, embora ainda não o admitisse em voz alta. Quando ele a notou ali, levantou uma espátula em saudação. "Você veio roubar meus segredos de novo?" ele disse. Ela sorriu fracamente. "Não, só para ver se você ainda queima o café da manhã." Ele riu, balançando a cabeça. "Só quando o inimigo me distrai." Eles haviam se tornado amigos, embora nenhum deles o chamasse assim. Havia limites para o quão próximos prisioneiros e guardas podiam se tornar. No entanto, ambos haviam parado de fingir que a cerca entre eles era algo mais do que um hábito. Quando ela ajudava a lavar a louça agora, eles falavam facilmente sobre comida, o tempo, até sobre a Alemanha. Ela lhe contou sobre o rio perto de sua casa, onde os gansos se reuniam na primavera. Ele lhe contou sobre as tempestades de Oklahoma, do tipo que faziam o céu parecer machucado antes de se transformarem em trovões. Ele disse que o som da chuva no Zinco o lembrava de casa. "É o mesmo na Europa," ela respondeu suavemente. "Exceto que lá, geralmente significava bombas." Eles ficaram em silêncio por um momento depois disso, ouvindo o chiado do pão na chapa. A amizade deles era um pequeno ato de rebelião contra a lógica da guerra. Era uma ponte frágil construída sobre um abismo de ódio e desconfiança, mas era real. E no final, era a única coisa que importava. Em abril, as ordens de repatriação começaram a chegar. Uma a uma, as prisioneiras eram chamadas ao escritório, recebiam formulários e eram instruídas a se preparar para o transporte. Algumas choravam de alívio, outras tremiam de pavor. Voltar para casa significava retornar a ruínas, a filas de racionamento e silêncio. Para mulheres como Lati, que haviam conhecido pequenas gentilezas por trás das cercas inimigas, também significava deixar para trás a estranha paz que as havia encontrado ali. A última semana pareceu uma longa despedida, disfarçada de rotina. As mulheres limparam seus alojamentos, dobraram os uniformes que deixariam para trás e se reuniram ao redor do fogão à noite, falando baixinho sobre as vidas que esperavam que ainda as aguardassem. Lati passou seu último turno na cozinha ao lado de McGowan. Ele parecia mais contido do que o normal, suas piadas suavizadas nas bordas. Quando a última fornada de sanduíches saiu da chapa, ele embrulhou 2 em papel encerado e os separou. "Para a estrada," ele disse. "Você vai precisar de algo decente nessa longa viagem para casa." Ela os aceitou, traçando as dobras do papel com a ponta do dedo. "Obrigada," ela disse. "Não apenas por isso, por tudo." Ele encolheu os ombros envergonhado. "É só queijo e pão, senhora." Ela sorriu tristemente. "Não, não é." Em sua última noite, o campo estava estranhamente silencioso. Os guardas não patrulhavam. As mulheres não cantavam. O ar parecia pesado, como se a própria pradaria prendesse a respiração. Lati não conseguia dormir. Ela se levantou, apertou o casaco e caminhou em direção à cerca. A lua pendia baixa, pálida como zinco. Além do arame, a terra se estendia para sempre, aberta, perdoadora, sem fronteiras. Ela pensou em como a Europa pareceria pequena depois disso. Suas cidades quebradas, seu povo faminto, seu espírito incerto. Pela primeira vez, ela temeu mais o lar do que o cativeiro. Ela ouviu passos atrás dela e se virou. McGowan se aproximou, as mãos nos bolsos, sua respiração embaçando na noite fria. Ele parou a poucos passos da cerca. "Também não conseguiu dormir?" ele perguntou. Ela balançou a cabeça. "É estranho," ela disse. "Amanhã estaremos livres, mas parece que estamos deixando a segurança." Ele olhou para baixo, chutando a terra. "A liberdade é engraçada assim. Às vezes dói mais do que correntes." Eles ficaram em silêncio, o arame brilhando fracamente entre eles. Em algum lugar, um coiote uivou pelos campos. O som fez a noite parecer infinita. McGowan finalmente falou. "Sabe, quando a guerra começou, eu pensei que alimentar prisioneiros era um desperdício. Pensei que deveríamos deixá-los morrer de fome." Ele fez uma pausa, sua voz mais suave agora. "Mas aprendi algo com vocês. Acontece que a paz não começa com tratados.
Começa com pequenas coisas como garantir que alguém coma. Lati engoliu em seco. E o que nós te ensinamos sobre inimigos? Ele sorriu fracamente. Que eles são apenas pessoas que ainda não comeram um bom sanduíche. Ela riu então, o som brilhante no ar silencioso. Isso assustou os dois. Quando o som se desfez, ela disse: "Você vai nos esquecer." Ele balançou a cabeça. "Nem pensar. Toda vez que eu fizer queijo grelhado, vou me lembrar das alemãs que zombaram dele." Ela sorriu. "E o que você vai se lembrar de mim?" Ele hesitou, então disse simplesmente: "Que você riu como o som da paz." Na manhã seguinte, os caminhões chegaram. Os portões do campo se abriram pela primeira vez, sem guardas flanqueando-os. As mulheres saíram carregando pequenas malas e papéis dobrados carimbados com selos vermelhos. O céu estava nublado, uma cúpula cinzenta sobre campos verdes. McGowan estava perto dos degraus do refeitório, seu avental ainda empoeirado de farinha. Quando Lati passou, ela parou. Nenhum falou por um momento. Então, ela lhe entregou um bilhete dobrado. "Para você," ela disse. "Abra depois." Ele assentiu, guardando-o no bolso. Horas depois, quando o comboio desapareceu pela estrada, ele finalmente desdobrou o papel. Dentro havia uma única linha escrita em inglês cuidadoso. "Você vai gostar mais com sopa de tomate." Ele sorriu, a garganta apertada. Era a mesma frase que ele havia dito a ela sobre o chiado da chapa. Agora parecia uma bênção, uma receita para lembrar. Naquele verão, o campo fechou. Os alojamentos foram desmantelados, as cercas vendidas como sucata. A terra ficou silenciosa novamente. Apenas o vento do Kansas movendo-se pelos campos de trigo. McGowan voltou para casa em Oklahoma. Casou-se, abriu uma pequena lanchonete. No cardápio, entre ovos e presunto e café quente, ele escreveu o especial Concórdia, queijo grelhado e sopa de tomate. A maioria dos clientes nunca perguntou de onde vinha o nome, mas toda vez que ele fazia ele pensava em uma mulher parada sob uma cerca iluminada pela lua, rindo através do sabor de queijo derretido. Do outro lado do oceano, em uma cidade cinzenta que se reconstruía. Lati estava em um pequeno fogão em seu apartamento. Ela torrou o pão sobre uma chama, derreteu queijo entre as fatias e o serviu a seus filhos com uma xícara de caldo de tomate ralo. Quando sua filha perguntou onde ela aprendeu, ela sorriu e disse: "De alguém que acreditava que a paz podia ser comida." A história nunca registraria seus nomes. Nenhuma medalha, nenhum monumento, apenas uma receita que cruzou um oceano silenciosamente. Mas algumas vitórias são pequenas demais para livros, humanas demais para discursos. Elas sobrevivem em cozinhas, no cheiro de manteiga dourando em uma panela, no calor compartilhado entre estranhos que deixaram de ser inimigos. E nas noites em que não conseguia dormir, Lati sentava-se à janela, partia um pedaço de pão e pensava no Kansas. O vento, as cercas e o cozinheiro que a ensinou que a paz pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, até mesmo em um simples sanduíche de queijo grelhado.